Além da Matrix. Buracos negros. Ok, eu sei que você sabe que eles existem e até entende como funciona um. Afinal de contas, já temos até mesmo um vídeo sobre eles no nosso canal e tenho certeza que você já ouviu. Mas nós deixamos uma pontinha solta que confesso que foi propositalmente. Da mesma forma que existe o antipróton, a antimatéria, não existe um antiburaco negro, mas existem os buracos brancos. Esquisito, não acha? Sim, até porque não existe buraco branco, é só um bait. No geral, hoje nós vamos abrir esse portal e explicar para você o que é um buraco de minhoca e como ele funciona, e que ele também não é o oposto de buraco negro. Obviamente, irá saber também que o pai dessa teoria não é nada mais nada menos que um grande influenciador da área. Deixaremos de surpresa para você. Mas para isso você já sabe o que deve fazer. Deve se inscrever no nosso canal e já deixar o seu like. Ah, e compartilhar nosso vídeo com seus amigos também. Assim eles também ficarão sempre além da Matrix, ou serão absorvidos por um buraco de minhoca. Brincadeira. Os buracos de minhoca são tão peculiares, não é mesmo? Por que esse nome tão curioso? Existe uma minhoca intergaláctica estilo Earthworm Jim? Pois bem, imagine uma maçã e uma minhoca. Ela deseja chegar do outro lado da forma mais rápida possível, certo? É mais fácil ela contornar a maçã inteira ou percorrer todo o caminho pela superfície cavando um buraco mais reto possível. Obviamente, cavando um buraco. E os buracos de minhoca surgiram unicamente por isso, como uma solução para um problema que afligia os cientistas. Após Einstein revelar sua teoria geral da relatividade em 1915, ele começou a se preocupar com um grande buraco em seu argumento. Segundo o físico Jean Al-Khalili, Einstein deu a vida a uma teoria sobre nada mais nada menos que todo o universo. E ainda alegou que quando as estrelas entravam em colapsos, se tornavam buracos negros, pedaços de massa absurdamente massivos que destruíam e absorviam tudo ao seu redor, infinitamente e sem cessar. Ele finaliza dizendo que naquela época e por longos anos não acreditavam nem nos buracos negros, tanto que nem Einstein acreditava neles, mas algo incomodava nele nessa história toda. Algo muito importante de se ponderar sobre os buracos negros é que toda a matéria se comprime a um tamanho zero dentro dele, pois possuem uma densidade infinita, então não importa o quanto ele absorva, sempre irá caber mais, ok? Mas nosso bom físico nunca gostou da ideia de que algo tivesse matéria com tamanho zero. É tipo você dividir algo por zero na calculadora e aparecer uma mensagem de erro. Após isso, Einstein se juntou com o físico americano israelense Nathan Rosen, publicando um único artigo que dizia que algumas poucas mudanças matemáticas mostrava que o centro do buraco negro se converteria em uma ponta que leva do centro do buraco a outro lugar. E assim nasce o buraco de minhoca. Em uma forma mais explicada, o buraco de minhoca é o oposto do buraco negro. Por exemplo, o buraco negro absorve tudo o que passa perto dele, até mesmo a luz. O buraco de minhoca não engole nada, mas expele tudo. Por isso, existe a ideia de que se você cai no buraco negro, sai por um buraco branco. Agora que você entendeu melhor o que é e como funciona um buraco de minhoca, podemos partir para a parte mais densa do assunto, quando tudo começa a não fazer sentido para todos nós. A princípio, tudo começa com uma ficção. Sim, ficção. Quase 3 décadas depois de tudo isso, o grande astrônomo Carl Sagan escreveu o romance Contato, no qual ele fala sobre um encontro de ETs e humanos. Bem fofo e romântico, não é mesmo? O plano desse romance é que a protagonista, Eleanor, e outros 4 cientistas se jogassem nada mais nada menos que um buraco negro criado por alienígenas para chegar ao planeta deles. Mas isso é contra a física, já que ser espaguetizado por um buraco negro não é tão bom assim. Por sinal, alguns cientistas não gostaram disso de jeito nenhum. Loucura, né? Mas o pulo do gato aparece agora. Apesar de ser um livro, Carl se preocupava com o uso das pontes Einstein-Rosen, até que ele recorreu a seu amigo genial chamado Kip Thome, um dos maiores especialistas em teoria da relatividade. Quando Thome começa a mexer nas equações do campo de Einstein, ele percebeu que, em teoria, seria possível criar uma espécie de buraco de minhoca transitável, fazendo com que o livro não fosse tão livro assim. Agora que tal piorarmos mais ainda a situação, terminando de fazer sua mente explodir?
Se você acha estranho a ideia de pegar um atalhozinho no espaço para chegar a lugares que estão infinitamente distante de nós, se prepare, pois o buraco é muito mais embaixo do que você pensava. É possível viajar até mesmo no tempo com isso, segundo o astrônomo Andrew Pontzen. Segundo ele, se você consegue criar entre as duas extremidades um buraco de minhoca que entrelaça dois espaços diferentes, se você consegue pegar uma das extremidades e mandá-la em uma viagem na velocidade da luz, o que você faz é enviar elas para o futuro. Além de te levar para outro lugar, é para outro lugar no futuro, estilo filme De Volta para o Futuro. Mas obviamente isso seria possível apenas no futuro, pois ainda segundo ele, se você voltar no passado, não poderia ir a um momento anterior ao da criação do buraco de minhoca, pois você iria, em tese, anular ele. Loucura demais, mas imagina só o quanto de problemas iria acontecer com isso. Ah, confessa, é divertido viajar com essas ideias de ficção científica. O mais louco é que um dia isso pode ser real, mas até lá não estaremos mais aqui. Infelizmente ou felizmente. Imagina só um bug temporal. Apesar de ainda, segundo toda essa teoria de mudar o passado, presente e futuro, sabia que fisicamente falando é perfeitamente possível você produzir outro universo que é a parte de um multiverso que contém todas as diferentes versões do resultado que suas ações criaram. Não entendeu? Imagine seu guarda-roupa com diversas combinações de roupa que você formou com sua escolha, ok? O multiverso é isso, um conjunto de universos em que existe vários universos em que as nossas ações são diferentes, estilo Marvel ou DC, ou até mesmo a série do Loki, em que ele vê ele mesmo de outro multiverso morrer em outro universo e combatendo a si mesmo em outros universos. Loucura, né? No papel, isso é matematicamente possível, até mesmo a existência de buracos de minhoca. Contudo, há um problema. A quantidade de energia que precisaríamos para sustentá-lo seria de uma forma inimaginável para nós. É uma energia que nem sequer sabemos que existe. Mas é difícil achar ou até mesmo criar essa energia, pois seria ela que manteria o buraco de minhoca aberto e estável. Mas segundo o grande físico Al-Khalili, nós falamos de matéria escura, antimatéria e muitas coisas, mas ainda não falamos sobre a matéria exótica, aquela que possui massa negativa. Sim, o que significa dizer que algo possui menos 5 quilos? Se ele está abaixo da massa, como é possível que ele tenha massa, sendo que está abaixo do padrão que nós conhecemos? Segundo Khalili, é uma área em que ainda não tivemos coragem de adentrar e dominar ela, e que talvez demoremos pelo menos meio século para entender isso. Mas ainda segundo ele, outra lição que não podemos esquecer de Einstein é que a massa e a energia estão relacionadas com a famosa fórmula E igual mc ao quadrado, e assim vice-versa, pois segundo Einstein, a massa pode se converter em energia. Mas e quando a energia é negativa? Acontece que quando o vácuo tem sua energia absorvida, ele fica com ela abaixo de zero, mas funciona bem com os buracos de minhoca. É tipo um empréstimo de banco, você pede sem dinheiro, mas pode devolver ele logo em seguida se quiser. Na matemática isso funciona, só que como colocar isso na realidade? Esse é o maior dilema dos nossos físicos no momento. Lembra sobre o problema que o Einstein se debruçou, que os buracos de minhoca surgem como uma solução? Pois bem, após a publicação sobre as pontes Einstein-Rosen em 1935, Einstein publicou outro artigo sobre seu desconforto com algo na mecânica quântica. Como que duas partículas que estão entrelaçadas podem se separar e ainda assim manterem uma comunicação? Esse grande dilema deixa uma ponta extremamente solta, pois há sim sinais de que elas estariam unidas por um buraco de minhoca quântico. Fantástico, né? Mas infelizmente ainda é apenas uma ideia, ainda que venha de físicos que possuem um grande nome. Pode ser que realmente existam esse tão sonhado buracos de minhoca, como pode ser que não existam. Fica uma incógnita muito aberta, pois se você reparou bem até agora, todos os nossos vídeos sobre astronomia e física, todos têm princípios especulativos. Apesar de uma teoria ou outra comprovarem algo, logo em seguida surge uma nova teoria que afronta ela e desmente tudo aquilo que falamos e acreditamos. Isso é o que torna o assunto denso, pois até agora nós provamos que sim, é possível existir, mas com uma probabilidade não tão favorável assim quanto nós pensávamos que era. No geral, o que fica é a famosa mensagem de espera e tenha paciência, pois quem sabe daqui uns anos, talvez 100 anos,
realmente cheguemos a uma conclusão correta e não precipitada. Pois até onde sabemos, a foto do buraco negro condiz com os cálculos que apontaram como seria a foto. Porque os cálculos poderiam estar errados agora? O que nos resta é aguardar pelo fim disso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, extremamente complexo. Por isso, fizemos de uma forma menos densa e mais descomplicada. Assim você não queima seus neurônios e sai mentalmente ileso. Até porque entender como absorver uma massa que não existe e usar ela para estabilizar um portal entre universos que é capaz de, hipoteticamente, fazer você viajar no tempo é meio absurdo, não é mesmo? Então vamos encerrar por aqui. Mas tenho uma missão para você. Faça com que outro amigo seu também queime os neurônios. Já curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para estar sempre com o neurônio queimado. Sempre além da Matrix.